JC News Saúde. Recife é a capital com o maior percentual de fumantes do Nordeste, pelo menos é o que aponta o levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde. O índice da população que fuma é de 10,7%, quase 2 pontos à frente de Maceió, com 8,8%, segunda colocada na região, e mais que o dobro do registrado em Salvador, 5,2%, a que possui o menor número de pessoas que fazem uso de cigarros e similares. Pois é, para falar um pouco mais sobre essa questão, sobre o cigarro, sobre a situação no Recife, ao telefone conosco a oncologista Maria Luísa Lubermer. Doutora Maria Luísa, muito boa tarde. Boa tarde, Everson. Doutora Maria Luísa, quando a gente fala sobre o cigarro, há também essa preocupação, acho que principal dos fumantes, a questão do câncer. A gente vê que tem diminuído, talvez, aqui no nosso estado o número de fumantes, mas mesmo assim ainda chama a atenção esse número. Você acredita que números em relação voltados ao câncer, a gente tem hoje em dia muito câncer de pulmão, talvez com essa redução também caia futuramente? Acho que com a redução do tabagismo, é óbvio que todas as doenças relacionadas ao tabagismo também se reduziria, mas ainda vem em uma redução, em uma queda muito lenta. Então é preciso ainda enfatizar essa questão da cessação do tabagismo. Pois é, agora chama a atenção da senhora, como médica, saber que o Recife é a primeira capital, aliás, com o maior percentual de fumantes aqui no Nordeste. O que a gente pode entender desse número? Acho que o fato de ser essas estatísticas chamam a atenção, né? E aí o que a gente pode entender é que a gente precisa combater mais veementemente essa questão do tabagismo no mundo inteiro, no Brasil e em Recife mais ainda. Quando a gente fala sobre o câncer em relação ao cigarro, por que fisiologicamente falando, o que causa o câncer de pulmão através do cigarro? Então, o tabagismo ele é importante em várias doenças. Especificamente em relação ao câncer, a gente poderia citar essa questão da associação do tabagismo com o câncer de pulmão, e sendo não só uma associação com câncer de pulmão, existem outros cânceres também em que o fator de risco principal, ou um dos principais também, é o tabagismo, e eu acho que é importante um alerta para a população geral. E desses cânceres, o que a gente podia citar seria os tumores de cabeça e pescoço, como boca, faringe, laringe, os tumores de esôfago, de estômago, os tumores de bexiga, os tumores de rim, e o tabagismo ele é um carcinógeno que a gente chama do grupo A, que não existe nenhum nível aceitável e que não cause risco para a saúde da população em geral. Então, através de várias transformações, de reações inflamatórias, o tabagismo se transforma num carcinógeno pelas diversas substâncias, existem mais de 4.000 substâncias dentro do cigarro, em torno de 60 a 80 já são conhecidas como carcinogênicas. Isso quer dizer que tem o poder de transformar em células que se replicam e se transformam em cânceres. E é mais ou menos essa fisiopatologia que envolve a formação dos cânceres associados ao tabagismo, não só do tumor de pulmão, mas como desses outros que eu já citei também. E o que chama mais atenção quando a gente fala sobre a questão do pulmão em si, doutor, é porque o câncer de pulmão ele é sempre aquele câncer silencioso. A gente nunca sabe quando é que ele vai dar sinais. Aí talvez a preocupação maior, né? Não existe essa questão dessa associação mais importante, e eu acho que o que chama mais atenção do que dessa questão de ser silencioso é que em torno de 90% dos tumores de pulmão estão associados ao tabagismo. Então, por essa associação tão importante, eu acho que é mais importante a gente enfatizar isso do que dessa questão de ser silencioso, porque hoje com os exames, com os pacientes tendo mais acesso ao sistema de saúde, isso tem diminuído também e tem se aumentado o diagnóstico precoce dos tumores, inclusive do tumor de pulmão. Doutora Maria Luísa, muito obrigado. Um abraço, muito obrigada. Nós estamos agora com a oncologista Maria Luísa Lubermer, falando aqui sobre a questão do cigarro, dado chama atenção aqui que a gente apresentou no início, de que o Recife é a capital com mais fumantes do Nordeste, 10,7% da população se apresenta como fumante, de acordo com dados do Ministério da Saúde.